Seja bem-vindo a mais essa aula do curso de Estatística. E nessa aula nós vamos continuar falando dessa temática e nós vamos entrar no assunto medidas de posição. Eu sou o professor Edson Pedro Ferlin e vamos juntos entender esse conceito ou esses elementos que se utiliza para medidas de posição. Primeiramente, para que se utiliza as medidas de posição? Então, as medidas de posição são as medidas estatísticas que possibilitam representar um conjunto de dados relativo à observação de determinado fenômeno de forma reduzida. Então, nós temos, que todo mundo já sempre utiliza, por exemplo, a média, é a mais comum dessas medidas de posição. Então, a média indica o quê? A média indica qual é o elemento que divide essa série, esse conjunto, em duas partes iguais em termos de valores de elementos. Então essa é a famosa média. Então é isso que nós vamos tratar nesta aula. Quando nós falamos medida, a primeira delas é a média. A média aritmética, todo mundo já utiliza ou já utilizou. Nós temos duas possibilidades. Nós temos a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Quando se utiliza uma e quando se utiliza a outra? A média aritmética simples é quando nós temos uma lista de valores e basta nós somarmos todos esses valores e dividirmos pelo número total de elementos que nós temos. Já a média aritmética ponderada, ela é utilizada quando nós já temos os dados tabelados, já estão tabelados. Aí nós fazemos o quê? Nós aplicamos essa fórmula que basicamente é multiplicar os elementos pela sua frequência e dividir todas as frequências que foram obtidas. Então, são duas maneiras. A simples é quando nós trabalhamos por meio de uma lista de valores, e a ponderada é quando nós já temos os valores que já estão na forma de uma tabela ou já estão tabelados. Então, vamos para a média aritmética simples. Então, suponha que tem um aluno que tirou essas 4 notas, 5,5, 6,5, 7 e 6. Como é que nós fazemos para calcular a média aritmética simples? Nós aplicamos a fórmula. Então, como é que funciona? A fórmula é somar todos os elementos e dividir pelo número de elementos que nós temos. Então, aqui nesse caso, nós somamos as 4 notas que o aluno tirou, 5,5, 6,5, 7 e 6, e dividimos pelo número de elementos, que é 4. Nós temos 4 notas aqui para esse aluno. E isso produz uma média que é de 6,25. Então a média é exatamente o valor que divide ao somatório dos elementos dessa lista, desse conjunto, em duas metades. Então a média aritmética simples é o que nós utilizamos constantemente no nosso dia a dia. A outra média é a média ponderada. Qual é a média ponderada? É aquela que nós já estamos, os valores já estão numa fórmula, uma tabela. Então imagine aqui que eu faço uma pesquisa para 34 famílias que têm até 4 filhos e eu coloque esses valores em uma tabela. Então estão aqui os valores tabelados. Então eu tenho meninos, aqui nós estamos trabalhando do sexo masculino. Então temos aqui meninos, nenhum menino. Tem 2 famílias que não tem nenhum menino. 1 menino em 6 famílias, 2 meninos em 10 famílias, 3 meninos em 12 famílias, 4 meninos em 4 famílias. Ao total, nós temos 34 ocorrências, que são as 34 famílias que nós tínhamos feito a pesquisa. Então, como é que nós fazemos para calcular a média aritmética ponderada? A primeira coisa que nós fazemos é essa coluninha aqui, lateral. O que é essa coluninha? Basicamente é multiplicar a primeira coluna, que é o número de meninos, nesse caso, vezes a frequência da ocorrência. Então, 0 vezes 2, 0. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 12, 36. E 4 vezes 4, 16. Feito isso, nós somamos todos esses valores, que no caso aqui deu 78. Com base nisso, nós podemos agora aplicar a fórmula. Como é que é a fórmula? A fórmula é o somatório, então, de todas essas frequências, ocorrências versus frequência, então 0 vezes 2, 1 vezes 6, dividido pelo somatório da frequência, que no caso aqui é 34. Então, se nós fizermos aqui a continha, nós vamos ter 78, que é o somatório de todas essas multiplicações dessas frequências, 34 é o número de ocorrências, 34 ocorrências, e isso vai me produzir uma média de 2,29. Então veja que a média ponderada é quando nós já temos o valor, basicamente já está tabelado.
né? Já temos o valor tabelado em função de uma determinada ocorrência, e a média aritmética simples é aquela que nós pegamos da lista e fazemos, então, somente a divisão pelo número total de elementos. Quando se utiliza a média aritmética? Quando desejamos obter uma medida de posição que possui a maior estabilidade, no caso a média, e quando houver necessitamento de um tratamento algébrico que nós vamos ainda trabalhar, vamos ainda fazer uma manipulação posterior. Então a média aritmética se utiliza basicamente nesses dois casos. Uma outra medida de posição é a moda. O que é a moda? Pensar o que é a moda em termos usual. O modo usual da moda é aquilo que ocorre, que todo mundo está usando, todo mundo está utilizando, não é isso? Uma roupa da moda é a roupa que todo mundo utiliza. E a ideia da moda é exatamente isso. É a medida que indica o valor mais frequente, o valor que mais tem ocorrência. Então vamos ver aqui num exemplo. Vamos pegar essa lista aqui de elementos. Então nessa lista de elementos, se nós formos observar, o número 4 aparece uma vez. O número 5 aparece 2 vezes. O número 6 aparece 3 vezes. O número 7 aparece 2 vezes. O número 8 aparece 2 vezes. Qual é o número que tem a maior ocorrência? O número que tem a maior ocorrência é o número 6, que tem 3 ocorrências. Então, a moda, nesse caso, a moda é o número. Vamos pegar já um valor já da tabela. Vamos pegar exatamente a tabela anterior. Então, da tabela anterior, que nós vamos no exemplo da média, nós temos aqui o número de meninos e a quantidade de famílias que tem aquela ocorrência. Então, eu tenho aqui nenhum menino em 2 famílias, um menino em 6 famílias e assim por diante. Aqui é muito mais fácil. Basta eu olhar aqui na frequência, né? Lembra que essa aqui é a sigla da frequência simples. A frequência simples, nesse caso aqui, qual é o maior valor? O maior valor é 12. Então o que nós podemos afirmar? Nós podemos afirmar que quando eu tenho maior incidência é onde tem 3 meninos. Então nesse caso a moda é 3, ou seja, é onde eu tenho a maior frequência, que no caso aqui 12, em famílias que no caso tem 3 meninos. A moda é muito fácil de fazer, de visualizar. A moda pode ter mais de um valor que represente a moda. Então a gente sempre pega o maior valor de ocorrência para indicar a moda. E pode ter mais de um valor. A média é sempre um valor. A moda não. A moda pode ser um ou mais valores. Então, quando se utiliza a moda? Então, quando desejamos obter uma medida rápida, aquilo que nós basicamente olhamos assim muito é mais visual, é quantidade, basta fazer uma somatória rápida, nós já descobrimos. E quando essa medida de posição é o valor mais típico. Uma outra medida de posição é a mediana, representada aqui pela sigla MD, mediana. É definida como o valor que divide a série em 2 partes, onde 50% dos elementos, né, vai estar na parte superior e 50% vai estar na parte inferior desse número aí. Então, como é que você calcula? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar esse exemplo que eu tenha esses 6 valores, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como é que eu sei qual que é a mediana? Então, a mediana é muito simples. Quantos elementos eu tenho aqui nessa minha lista? 6 elementos. 6 elementos indica o número par de elementos. Então, o número par de elementos, basta eu pegar o total de elementos, que no caso aqui é 6 elementos, e dividir por 2. Então, aqui o meu N é meu número de elementos, que é 6, e o elemento está na posição, nesse caso aqui, 6 dividido por 2, 3, ou seja, está na posição 3. Se nós olharmos aqui na posição 3, ela não divide a série pela metade, ela está num lado da série. Então, para nós calcularmos qual é o elemento da mediana, eu tenho que pegar este elemento e o seu posterior. Então eu pego 3, que é o elemento anterior, e 4, somos 2 dividido por 2. Então no caso aqui a mediana é 3,5. Se nós temos uma quantidade ímpar, no caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho 5 elementos. Eu tenho aqui uma quantidade ímpar de elementos. Então como é que eu faço? Então aqui nesse caso eu utilizo essa outra fórmula. Então o elemento da mediana é o n mais 1. Quem é meu n? É 5. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. É exatamente o elemento do número 3, que no caso aqui o elemento número 3 é o elemento 5. Então a mediana nesse caso é 5. Então veja que as duas fórmulas é basicamente a mesma coisa. Se eu tenho um número par, eu tenho que pegar o elemento que deu e pego o posterior e divido por 2. Se o número quantidade é ímpar, basta eu pegar o elemento que já deu a ocorrência. Então vamos já verificar a mediana já em uma tabela.
que vai ser bastante usual utilizar. Nós temos aqui a nossa tabelinha, que nós já estamos utilizando desde o exemplo anterior. Então aqui nós temos número de meninos, a frequência simples e a frequência acumulada. Então como é que nós fazemos isso? Então nós utilizamos a seguinte fórmula. Nós somamos todas as frequências, que no caso aqui é 34, somo todas as frequências simples, aqui 34, e divido por 2. Se eu fizer 34 dividido por 2, dá 17. Então eu venho aqui na frequência acumulada, no F maiúsculo J, aonde o número é maior ou igual a esse que nós obtivemos aqui. Então nós obtivemos 17. Então eu venho aqui na frequência onde que vai dar um número maior ou igual a 17, que no caso aqui é 18. Qual é o número, né, o elemento que tem a frequência acumulada 18? É exatamente o número 2, ou seja, é naquele que eu tenho aqui o número de meninos igual a 2. Então a mediana é o número, no caso aqui o número de meninos é 2. Nós também podemos ter, para facilitar, nós podemos usar esta fórmula geral da mediana. L asterisco é o limite inferior da classe, mais essa fórmula aqui. O que tem nessa fórmula? Eu tenho aqui um somatório da frequência simples dividido por 2, que nós já vimos isso, que é da mediana, sempre dividido por 2, porque divide em duas partes, por isso mediana. F ante é a frequência acumulada da classe anterior. F asterisco é a frequência da classe, e o H é a amplitude do intervalo da classe. Então vamos ver nesse exemplo como é que fica. Então imaginem que eu já tenho agora aqui, né, eu já tenho a minha mediana, eu tenho as 6 classes, tenho aqui as classes já descritas, tenho aqui a frequência simples, tenho aqui a frequência acumulada. Então isso nós já temos do problema, isso já veio do problema. O nosso caso aqui é a gente aplicar essa fórmula da mediana. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? Primeira coisa, eu vou ter que fazer esta parte aqui da minha conta. Então o que é ali? É a frequência, a somatória das frequências, que no caso aqui é 40, divido por 2, que no caso aqui dá 20. Aí eu faço o quê? Aí eu vou na tabela verificar a frequência acumulada que tem um valor maior ou igual a 20. Se nós formos verificar então aqui na frequência acumulada, qual é o valor que é maior ou igual a 20? O primeiro valor maior ou igual a 20? 5 não, 15 não, 29? Pode ser esse? É exatamente isso. Exatamente, esta classe é que nós queremos. Agora, qual é o valor nessa classe? Porque aqui eu tenho intervalo fechado, intervalo aberto. Qual é o valor dentro dessa classe? Aí é que nós calculamos usando esta fórmula aqui. Então nós já sabemos que pertence à classe 3, ou seja, está entre 6 e 8. Mas qual é esse valor? Então como é que nós fazemos? Vamos extrair então esses valores aqui. Então para extrair esses valores, eu estou limite inferior da classe, é aqui, ó, 6. Frequência acumulada anterior, 15. Frequência simples da classe, 14. Amplitude da classe, 6 para 8, isso indica que o H é 2. Feito isso, basta a gente aplicar na fórmula. Então, olha lá a fórmula. É 6, que é o limite inferior. 40 dividido por 2, que nós já sabemos que é 20. Frequência acumulada anterior é 15. Frequência simples da classe é 14. Vezes amplitude, que é 2. Fazendo toda a continha, vai me dar que a mediana é 6,71. Então, aqui, a mediana, nesse caso, fazendo a continha, deu 6,71. Exatamente o que nós já sabemos, que fica no intervalo entre 6 e 8, só que nós não sabíamos ainda qual era o valor. Por isso que nós aplicamos a fórmula para saber que a mediana é 6,71, ou seja, o valor 6,71 divide esse conjunto de elementos em duas partes iguais, 50% para um lado, 50% para o outro lado. E quando a gente utiliza a mediana? Então, quando nós desejamos obter um ponto que divide a distribuição em duas partes iguais, e quando há valores extremos que afetam de maneira acentuada a média. Então é para isso que quando a gente utiliza a mediana, então ela realmente divide a série em duas partes em termos de elemento, ao contrário da média que divide em termos de valor. Nós também temos outras separatrizes. A mediana é considerada uma separatriz, mas aqui foi colocado de maneira separada, mas nós temos outras separatrizes. Quem são as outras separatrizes? Então nós temos o quartis, décis e percentes. Quartis divide, como o próprio nome indica, a série em 4 pedaços. Déceis em 10 pedaços e percentes em 100
pedaços. E daqui o termo percentual, né? Percentes vem de percentual, por isso que divide por 100. Então vamos ver como funciona o quartis. Então o quartis, na realidade, são os elementos que dividem essa série em 4 pedaços. Então imagine que aqui, se eu tivesse aqui tenho aqui uma sequência de valores, e eu vou dividir essa sequência de valores em 4 pedaços. Então aqui eu tenho o pedaço 1, pedaço 2, pedaço 3 e pedaço 4. Para eu dividir esses 4 pedaços, eu preciso do quê? 3 elementos. O primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil. Então, no caso aqui, se eu estou falando de quartil, eu tenho, no caso aqui, 3 elementos que dividem essa série em 4 pedaços iguais. Então eu tenho que, se eu quiser, eu posso calcular o primeiro, o segundo, o terceiro. Calculo os 3, calculo cada um deles. Nesse caso aqui, nós vamos aplicar, no exemplo, calcular um deles. E como é que eu faço isso? Eu vou aplicar essa fórmula, que é muito parecida com aquela da mediana. A única diferença é essa parte daqui, ó, essa parte da fórmula aqui que difere da mediana. Se vocês lembram, essa parte aqui da mediana não tem o K e eu divido por 2 e não por 4. Por que eu divido por 4? Porque é quartis, porque eu divido em 4 partes, por isso que é 4 aqui. Frequência anterior, acumulado anterior, frequência simples da classe, limite inferior, amplitude intervalo de classe. Então isso nós já sabemos da mediana. Então, imagine que eu quisesse calcular para essa tabelinha aqui, que já estão os valores aqui distribuídos em classe, então aqui eu já tenho aqui a frequência simples, aqui nós já temos a frequência acumulada, e eu quisesse calcular, nesse exemplo aqui, o terceiro quartil, ou seja, qual é o elemento que divide esta série nessa parte final. Quero calcular exatamente esse elemento aqui, o terceiro quartil, para esta minha tabelinha aqui. Então como é que eu faço? Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é aplicar essa fórmula aqui, ó. Como é que eu faço? K vezes somatório da frequência simples dividido por 4. 4 porque é quartis, tá? Vocês vão ver aqui nas outras fórmulas que vai mudar isso aqui. Vai dividir por 4, vai ser 10 por déceis e 100 por percentes. Então eu quero calcular aqui o terceiro quartil. Então aqui eu vou colocar o meu K vale 3. 40 é o número total de elementos de frequência, 40. 4 porque é quartis. Então fazendo a continha eu chego no valor 30. Então o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que esse terceiro quartil para essa tabelinha está na frequência acumulada 30. Se nós olharmos na tabelinha, qual é a frequência acumulada que é maior ou igual a 30? 5 não é, 15 não é, 29 não é. Ah, tá aqui, ó, 37. Então, se nós formos verificar, o que nós queremos? É descobrir qual é o valor que está aqui nessa classe que fica entre 8 e 10, entre o valor 8 e o valor 10. Então, como é que nós fazemos? Basta aplicar na fórmula. Então, olha lá. Limite inferior da classe, 8. Frequência acumulada anterior, 29. Frequência simples da classe, 8. Amplitude, nós já sabemos que é 2. Jogando na fórmula, então, 8 mais 30, que nós já sabemos que vem daqui, 30, menos frequência acumulada anterior, 29, dividido por 8 vezes 2. Isso deu o valor 8,125, ou seja, o valor 8,125 está exatamente entre 8 e 10, como a gente já imaginava. Então, essa é a forma para a gente calcular. E esse mesmo processo vai valer para os outros elementos. Quais são os outros elementos? Então, nós temos a fórmula para aplicar por déceis e por percente. A única coisa que muda é essa parte aqui, ó. No caso, déceis, em vez de dividir por 4, que nem é no quartis, é por 10, e aqui, em vez de dividir por 4, aqui vai ser dividido por 100. E a fórmula é exatamente igual que nós já vimos. Limite inferior, frequência acumulada, frequência simples e amplitude intervalo. Lembrando que, como lá no quartis nós temos 3, porque quartis nós dividimos em 4 pedaços, então nós temos 3 elementos. Aqui no caso dos déceis, nós também temos quantos déceis? Nós temos déceis 1, 2, 3 e até 9, porque divide a série em 10 pedaços. No percentes, nós temos o percentes 1, 2, 3, até 98 e 99. Então é sempre um a menos do que eu estou querendo calcular. Então eu tenho aqui, no caso, 99 percentes que eu posso calcular. E aqui no déceis eu tenho exatamente 9 déceis que eu posso calcular para eu saber qual é cada um desses valores que divide a série
em um desses pedaços. Então veja que a medida de posição, ela serve exatamente para isso, para a gente ter uma ideia de como estão distribuídos os dados ao longo desse meu universo amostral. Então são medidas de posição, dão a ideia de onde estão os elementos nesse meu conjunto de valores aí. Espero que tenham gostado. Nos encontramos nas próximas aulas para a gente continuar falando de estatística. Não esqueça de dar o seu like, de dar o seu joinha e também de se inscrever para ter acesso aos próximos vídeos em primeira mão.